Então, vamos falar dos conceitos gerais e aspectos básicos da genética, certo? O professor Antônio de Jesus com vocês em mais uma aula de biologia. Agora, genética, introdução, né? A parte introdutória de genética, a parte dos conceitos gerais. E, óbvio, não deveríamos e nem poderíamos deixar de falar de Gregor Mendel. Falar um pouco dele, né? Nós vamos dar só uma rápida pincelada aqui sobre Mendel. Nasceu em 1822 em Heissendorf, na Áustria, monge agostiniano, né? Considerado pai da genética, devido a ter lançado as bases científicas do estudo da hereditariedade, que posteriormente foram chamadas de leis fundamentais da genética. Tá? Então, esse é o cara, o Mendel, o Gregor Mendel, tão falado, né, na academia, com relação aos estudos de hereditariedade, o pai da genética, que posteriormente nós faremos uma aula apenas para falar desse monstro sagrado das ciências atuais. Genética é a parte da biologia encarregada de estudar o material genético dos organismos, o DNA. E, além disso, a genética estuda os mecanismos de transmissão desse material genético. Então, veja bem, não é só estudar o material genético, estudar onde estão gravadas as características de um organismo no seu DNA, mas é também estudar como esse material vai sendo repassado de pais para filho, geração após geração. Então, a genética ela tem essa função de estudar as bases do material genético do indivíduo, mais precisamente os seus cromossomos, as suas moléculas de DNA, como essas características estão gravadas lá, e também e principalmente, né, como isso é transmitido geração após geração, pais para filho. Então, vamos lá, na genética, para os seus conceitos básicos. E como não poderia deixar de ser, né, para começo de conversa, o gene, a unidade básica da hereditariedade, parte da molécula de DNA que funciona como código para a expressão de uma característica do organismo. É o código de cada característica. Olha a molécula de DNA aqui, duplicada em um cromossomo duplicado. Isso é para mostrar para você que cada cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA. E quando esses cromossomos se duplicam lá no período S da intérfase do ciclo celular, significa dizer que as moléculas de DNA todas se duplicaram. Consequência disso é a duplicação das cromátides de cada cromossomo. DNA está no núcleo, né? E lá ele forma os cromossomos. E lembrando você que cada gene nada mais é do que parte da molécula de DNA. A molécula de DNA não é um gene, ela é parte dela, né? Que funciona como código de expressão. Quimicamente, cada gene é uma sequência de nucleotídeo. E essa sequência funciona como código para a montagem, para o sequenciamento de aminoácidos lá no processo de tradução, no processo de síntese proteica. Então, cada gene, sendo uma sequência de nucleotídeo, é código para a montagem, para a síntese de uma proteína que vai atuar na expressão de uma característica. Por isso, cada gene é código de uma característica. Universalmente, eles são representados por letras. Tá? Representamos os genes universalmente por letra, vamos ver isso mais adiante. Parte da molécula de DNA, sequência de nucleotídeos na molécula de DNA. Lembrete, a molécula de DNA, ela armazena os genes, ela não é um gene. Tá? Ela tem uma série de sequências e cada sequência é um gene que poderá se expressar ou não. Consequentemente, nós temos a história dos cromossomos, né? O que é um cromossomo?
é a organela presente no núcleo das células e que é formada, olha só, por uma molécula de DNA e proteínas estruturais. Olha bem aqui essa gravura, tá? Essa gravura, esse filamento azulado aqui, ele representa a molécula de DNA e está enrolado em proteínas, glóbulos proteicos, proteínas estruturais globulares do grupo das histonas, para dar exatamente a estrutura mais firme à molécula de DNA, tá certo? Então, nós temos aqui um filamento cromossômico, um filamento de DNA, né? Lembrete, quando o DNA está no formato de filamentos, conjunto de filamentos, forma o que nós chamamos de cromatina, né? Então, a cromatina nada mais é do que o próprio material genético. Conjunto de filamentos, conjunto de moléculas de DNA. Só lembrando que cada filamento desse é chamado de cromonema. Isso ainda na interfase. No período S, essas moléculas de DNA se duplicam e o cromossomo passa a ter duas cromátides, que são esses segmentos, são esses que nós chamamos de braços do cromossomo, presos por essa região, por essa estrutura chamada de centrômero. Então, aqui nós temos um cromossomo duplicado com duas cromátides presas por um centrômero. Lembrete, de um lado nós temos uma molécula de DNA, do outro nós temos outra molécula de DNA. Como a célula pode entrar em divisão para que a molécula de DNA não seja danificada, tá? A própria molécula se espiraliza e condensa, encurta, formando os cromossomos, como nós vemos como bastões, né? Pequenos bastonetes. E aqui nós temos um cromossomo. Como ele não está duplicado, eu vou dizer que aqui nós temos apenas uma cromátide, ok? Mais um conceito de cromossomos homólogos. Conceito importantíssimo para a gente entender a sequência. Então, em primeiro lugar, cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Esses cromossomos iguais, eles formam pares. Formam pares e em cada par nós temos um cromossomo de origem materna e outro de origem paterna, né? Então, são idênticos na forma, tamanho, posição do centrômero e a semelhança vai estar na sequência de genes. Veja que eu fiz aqui uma pequena gravura para mostrar para você, por exemplo, que na sequência de genes, eles podem ter genes iguais, que futuramente nós chamamos de par de genes alelos em homozigose, ou poderão ter genes diferentes, par de genes alelos em heterozigose. Então, a questão dos homólogos serem iguais vai até a sequência de genes, onde nós poderemos ter um diferencial de genes alelos, tá certo? Genes diferentes de origem materna, gene diferente de origem paterna. Mas um par de cromossomos homólogos nada mais é do que um par de cromossomos iguais, onde o indivíduo recebeu um cromossomo de origem materna e outro de origem paterna. Aqui nós temos um cariótipo masculino, veja o 23º par de cromossomos, nós temos o cromossoma X e o cromossoma Y, que são cromossomas diferentes. Então, no cariótipo humano masculino, os homólogos vão homólogos até o 22º par. Já no caso feminino, todos os pares serão de cromossomos iguais, cromossomos verdadeiramente homólogos, porque o 23º par feminino é formado por 2 cromossomas X. Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais que formam pares. O local onde um gene se encontra, nós chamamos de locus. Locus é a casa do gene no cromossomo, a posição que o gene se encontra no par de cromossomos homólogos, ou melhor, no cromossomo. Locus, fala-se de locus no cromossomo, onde o gene se encontra. Para o par, nós falaríamos de loci, né, que é o plural. Muito bem.
O que são genes alelos? São genes que ocupam o mesmo loci, né? Que ocupam a mesma posição no par de homólogos. Veja o que o gene azão é alelo de azão, Bzão de Bzinho, Czinho de Czinho, Dzão de Dzinho de Dzão. Todos estão na mesma posição neste par de cromossomos homólogos. Então, eu direi que todos são alelos. Veja bem que azão não é alelo de Bzinho, mas é alelo do próprio azão, companheiro dele, já que são genes iguais, né? O gene paterno é igual ao materno, estão ocupando os mesmos locos, consequentemente, o mesmo loci. Genes que ocupam a mesma posição no par de cromossomos homólogos. Os genes que estão no mesmo cromossomo, futuramente nós chamamos de genes em linkage, ou genes ligados. Não é, no momento, objeto do nosso estudo. No momento, é a conceituação. Genes alelo, genes que estão na mesma posição no par de cromossomos homólogos. Muito bem. Agora, quando nós temos esse par de genes alelos composto por genes iguais, nós dizemos que o indivíduo é homozigoto para este par de alelos, ou é um organismo ou um indivíduo que apresenta genes iguais para uma mesma característica. Par de genes alelos iguais, ou indivíduo ou organismo que apresenta genes iguais para uma mesma característica. Veja aqui que eu destaquei neste par de cromossomos homólogos 3 pares de genes alelos, Bzinho e Bzinho, alelos em homozigose. Bzinho, Bzinho, Dzão, Dzão, Ezinho não é homozigoto de Ezão, são diferentes. Então, nós temos Bzinho e Bzinho, Dzão e Dzão, Fzão e Fzão, como genes alelos em homozigose, em estado de homozigose, porque o par de alelos é composto por alelos iguais. Bzinho e Bzinho, Dzão e Dzão, Fzão e Fzão. Ao contrário disso, se os pares forem compostos por genes alelos diferentes, nós diremos que esse par de alelos está em heterozigose. Par de genes alelos compostos por genes diferentes, que futuramente nós veremos que é um gene dominante e outro recessivo. Aqui eu tenho 3 pares em heterozigose: azão e azinho, Czão e Czinho, Ezinho e Ezão. Par de genes alelos diferentes, termo usado também para designar organismo que apresenta genes diferentes para uma mesma característica. Genes diferentes, formando um par, estão em estado de heterozigose. Temos aqui 2 conceitos interessantíssimos e importantes para o entendimento da genética: o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Seremos o mais claro possível. Veja bem, genótipo é o material genético, conjunto de genes de uma célula ou de um organismo. É um termo também usado para definir um par de alelos para uma característica ou um conjunto de pares de alelos para várias características. Correto? Enquanto que o fenótipo é exatamente a expressão final desse material genético. E o fenótipo pode ainda ser influenciado pelo meio ambiente. A cor da pele é um dos fenótipos mais influenciados pelo meio ambiente, porque a intensidade de produção de melanina vai depender da intensidade de luminosidade solar que uma determinada região recebe ao longo do ano. Né? Então, o fenótipo é o produto da expressão final do material genético e ainda pode ser influenciado por qualquer
digamos assim, agente extra que nós vamos caracterizar como meio ambiente. Veja aqui cada animal com suas características típicas, a zebra listrada, a arara azul, o leão com a sua juba e a sua pelagem amarronzada, né, o flamingo com a sua plumagem cor-de-rosa. Então, isso nós chamamos de fenótipo, ok?